Pessoal, nas aulas anteriores eu falei sobre processadores, falei sobre termos técnicos, falei sobre as medidas de capacidade de processamento, e agora chegou a hora da gente fazer uma atividade que é justamente essa aqui, que é a atividade 2. Nessa atividade 2, a finalidade é vocês juntar todo o conhecimento que vocês tiveram e a partir disso a gente vai ampliar essa capacidade do entendimento sobre o que eu venho falando nas aulas anteriores. Bom, nessa atividade anterior, nessa atividade número 2, desculpa, vocês vão ter aí a uma, duas, três questões. Então, nessa primeira aqui, vamos ler o enunciado, em seguida eu falo sobre como fazer essa atividade. Então, aqui o enunciado diz: a Mundial Loja de Departamento deseja colocar um servidor para controle do sistema das vendas, como o caixa, o vendedor e o financeiro. Digamos que você trabalhe na empresa e você foi selecionado para pesquisar as configurações e os valores para montar um servidor com sistema operacional servem open source para uma empresa. Bom, o que são sistemas open source? Nas aulas anteriores eu falei para vocês que é um sistema operacional, principalmente Linux, né? Sistema operacional Linux, que é um dos sistemas mais utilizados para controle de servidor, para gerenciamento de servidor, e o Linux é um sistema operacional principalmente open source, então ele é mantido ali por várias empresas, né? E você pode baixar de forma gratuita. O sistema operacional Windows é um sistema operacional que também possui para rede, só relembrando, mas é um sistema pago e é um sistema operacional bem caro para ser colocado como servidor. Então, a finalidade, a proposta da pesquisa é um sistema operacional open source, principalmente o Linux Server. Bom, qual a diferença que eu havia falado sobre o server para o estação, para o usuário comum? É que o server ele consegue gerenciar, né, uma gama maior de computador, né? Geralmente servidores são muito utilizados para controle de tudo que funciona na empresa, como por exemplo, uma página que vocês acessam na web, ali quem gerencia é um servidor de sites, né? É um servidor de site. Quando vocês entram para fazer um cadastro em um determinado site, ali é um gerenciador de banco de dados que vai fazer todo aquele processo. Então utiliza ali um banco de dados por trás e dentro dele utiliza um protocolo para poder gravar, né, um protocolo seguro, né, como uma forma de segurança para poder gravar os dados ali no banco de dados diretamente no servidor. Quem faz o controle disso é um sistema operacional. Então, outra forma também, quando vocês entram em um site para fazer o download, né, de uma determinada coisa, né, você tem ali um servidor de arquivos, que é um FTP, File Transfer Protocol, protocolo de transferência de arquivos. Aí temos também um servidor de páginas, né, que é um servidor web. Esse servidor web, ele também tem um controle das páginas de um site. Bom, então falei para vocês aí dos três servidores, né? E aqui o que a gente vai entender? O que eu quero que vocês entendam é sobre essa configuração. Geralmente um servidor, ele é um servidor que tem mais, ele tem, digamos assim, ele deve ser além dos demais. Mas por conta dos recursos e processadores hoje em dia que existem aí no mercado, vocês podem observar que ele já é muito avançado em relação, né, aos computadores atuais. Então, às vezes, dependendo da quantidade de computadores que você tem ali dentro de uma empresa, um servidor ali utilizando um processador octa-core, né, o quad-core ou octa-core, é o suficiente para manter ali uma gama de computadores, dependendo do serviço que é utilizado, tá? Bom, aqui nós vamos pesquisar qual a configuração ideal e preços para um servidor. Então vocês podem observar que geralmente os servidores eles têm um preço ali bem mais alto porque a quantidade de memória é maior, o processador é maior,
o armazenamento deve ser maior. Outra coisa que deve ser levada em consideração é a quantidade de HDs, porque vocês podem observar que um servidor ele deve ter uma cópia, sempre uma cópia, um backup ali de segurança, porque caso um HD dê problema, né, ele vai estar sempre ali funcionando. Uma outra coisa que também deve ter no servidor é um no-break. O no-break é um estabilizador com uma bateria acoplada, digamos assim. E nessa bateria é que ele tem ali um tempo de autonomia para que o servidor ele fique funcionando, justamente para evitar que dê algo de errado ou o servidor caia e toda a rede para. Bom, a gente vai fazer essa pesquisa. A segunda é pesquisar as configurações e valores de um desktop e um notebook para um usuário que faz trabalhos simples como navegação na web, editar documentos, elaborar planilhas e receber e enviar e-mails. Qual o sistema operacional open source e quais os aplicativos open source necessários para este usuário. Bom, aqui nesse caso nós vamos ter duas configurações para desktop, que é aquele computador de mesa, né? O computador de mesa e o notebook. Bom, a diferença do desktop é que é aquele computador que você utiliza em casa, né? Aquele computador ali que é parado, é mais fixo, você não consegue mover, levar para fora de casa. E aí você tem a diferença para o desktop, que já é um notebook que você pode levar para qualquer local. Então você pode levar para qualquer local e ele já consideramos assim que ele seja um computador móvel, um dispositivo móvel ali que ele pode se caracterizar assim. Bom, existe uma diferença muito grande com relação aos preços do desktop e do notebook, com certeza. Então aqui vocês vão ter o desktop, já é mais barato. Então quando se fala em sistema operacional, o sistema operacional que ele é open source, ele é gratuito, nós temos vários sistemas operacionais. Nós temos ali o Ubuntu, que eu já havia falado. Nós temos diversos outros sistemas também, sistemas operacionais, né? E open source você pode baixar e instalar. Quando você adquire um desse, a diferença de preço geralmente é 300, 400, 500 reais, justamente porque um equipamento que você compra com Windows, ele acresce justamente porque eles têm que comprar uma licença para poder implantar, né? Porque você não pode baixar ali e ativar, sendo que o Windows ele é pago, ok? A terceira é pesquisar as configurações e valores de um desktop e um notebook para um usuário que faz trabalhos complexos, como navegação na internet, editar documentos, elaborar planilhas, receber e enviar e-mails, trabalhar com edição de imagens como Photoshop, CorelDRAW, InDesign e vídeos como Adobe Premiere. Qual sistema operacional e aplicativos pagos para este usuário? Bom, mais uma vez aqui a diferença de preço, que vai ser muito mais alta com relação ao desktop e ao notebook, tendo em vista que o sistema operacional Windows, como já falei, ele é pago. Então, alguns aplicativos como Photoshop, CorelDRAW, InDesign e Adobe Premiere são aplicativos utilizados para trabalhar com vídeos, imagens, então requer um equipamento com uma configuração muito mais abrangente do que esse usuário anterior. Então esse aqui, a diferença de preço vai ser bem alta. Então para essas configurações desse usuário mais simples, a gente pode baixar ali fazer a aquisição de um computador mais simples, né, para o usuário no dia a dia que vai fazer. Agora, se esse usuário vai utilizar jogos, aí ele já entra nessa outra configuração, tá? A configuração número 3. Então nesse caso aqui, o sistema, os aplicativos aqui, como Photoshop, CorelDRAW, InDesign e Adobe Premiere, são sistemas que só funcionam dentro do sistema operacional Windows. Então, é necessário fazer uma aquisição de uma licença para você estar trabalhando. Bom, quando você compra um sistema, quando você compra um desses dois computadores aqui, você tem a opção de escolher se quer com o sistema operacional Linux ou Windows. O grande problema é que se você for trabalhar dentro com Photoshop, CorelDRAW, InDesign ou Adobe Premiere,
é necessário que você tenha o Windows ali. Então, por esse motivo que eu estou colocando o sistema operacional aqui, tá? Bom, o que vocês vão fazer nessa pesquisa? Vão pesquisar o preço do sistema operacional em separado, correto? E vão também fazer a pesquisa do sistema operacional junto. Então, aquele anterior lá é o Linux com Linux e esse é com Windows. Bom, e em seguida eu quero que vocês pesquisem o preço do Photoshop e CorelDRAW InDesign aqui. E dos aplicativos de vídeo e música como o Adobe Premiere. Ok? Então essa máquina aqui no final vocês vão dar o valor total dessa máquina. Detalhe que vocês vão colocar também os valores. Ok? Bom, vamos começar aqui pela configuração ideal para o servidor. Vou fazer apenas um de cada, os demais vocês fazem. Então, vamos aqui no navegador. Vamos colocar aqui servidor. Quando você coloca lá no Google Servidores, você pode digitar diretamente na barra de endereço aqui, vocês vão ver diversos preços aqui, ok? Alguns preços vão até 20 mil reais, dependendo deles aí, tá? A Dell, por exemplo, tem alguns aqui com preço de 3 mil. Vocês podem observar que essa configuração aqui, vocês podem ter com Intel Celeron G4930, 3.2 GHz, 2 MB de cache, correto? Então aqui é o primeiro processador, é o primeiro servidor. Aqui eu tenho outro, já o dobro do valor. Aqui eu tenho outro de quase 30 mil reais. E tenho demais outros aqui. Bom, basicamente qual é a diferença de um para o outro? É justamente o que? Memória, né? É memória, é processador, é HD. Então essas são algumas das configurações mais importantes aí que são levadas em consideração. Com relação ao HD, o HD você pode comprar um HD SSD. Lembra que eu havia falado a diferença sobre HD SSD e o HD de disco? É que os HDs de disco eles são mais suscetíveis a dar mais problemas quando há uma queda de energia, né? Geralmente que a cabeça de leitura vai estar ali em determinado ponto, funcionando, e há uma queda brusca, com o tempo ele vai apresentando problemas. Então a forma de gravação, onde o sistema operacional e dos arquivos são feitos no HD através de disco. E o outro é o SSD, que é Solid State Disk. Esse tipo de disco sólido, disco rígido, ele é muito utilizado justamente pelo tempo, também, e ele é menos suscetível a dar problemas, tá? A forma de gravação dele é muito parecido com o pendrive. Então, ele utiliza memória flash, justamente porque ele armazena e ele pode cair, às vezes cai, e o tempo de durabilidade dele é muito maior, então você vai ter menos problema. Então, geralmente, um HD SSD, a diferença, ela é um pouco mais cara, então vocês podem colocar aqui, ó, HD SSD, correto? Aqui, por exemplo, esse pequenininho aqui de 240 GB é R$ 319. Alguns aqui, ó. Outra diferença muito grande, pessoal, é a taxa de velocidade do HD SSD. Então, geralmente, ele vai a uma taxa ali de 300 até 1 GB de transferência por segundo. Então, há uma alta taxa de transferência. Então, esse é o grande diferencial. Enquanto os demais chegam ali a 128, né? 200, 256, então a taxa ela é muito, muito menor, tá? Então a diferença geralmente é muito grande. Então o HD SSD, geralmente ele de 1 GB, 1 TB, por exemplo, ele é esse valor mesmo, tá, pessoal? Então ele geralmente é um pouco mais caro. Em que situações eu posso colocar um HD num servidor? Quando você deseja que o servidor ele seja mais rápido, justamente por causa da alta taxa de transferência dele. Vocês podem observar aqui o preço dele do SanDisk chega a quase R$ 1.000. Então é mais caro, mas o custo-benefício é muito melhor. Já o outro, vocês podem observar aqui a diferença de preço
né, ela é geralmente muito grande, né, o preço geralmente é muito grande, geralmente é um quarto, um terço do valor a diferença, mas ele é muito usado geralmente para ficar mais barato, né, e a desvantagem é que ele é um pouco mais lento, conforme eu falei para vocês na taxa de transferência. Então, voltando aqui para o servidor, eu vou colocar aqui um servidor, vou procurar aqui, por exemplo, o da Dell. Então, basicamente, nós vamos ver aqui a configuração, tá, pessoal? Não querendo fazer propaganda. E aí vocês vão ter diversos outros aqui. Observem que ele tem uma tabelinha com os valores, ó. Então já está tudo mastigadinho aqui para vocês observarem, né? Qual a configuração. Então vou clicar aqui, vou procurar um desses servidores. Então vamos analisar. Primeiramente aqui é um servidor gabinete torre, né? Torre que é o gabinete é de modo vertical. Com relação a ser vertical, horizontal, isso não vai fazer muita diferença, tá, pessoal? Isso não implica em nada. É uma implicação zero ali. Aí eu tenho aqui o processador Intel Celeron, um processador com uma velocidade muito mais baixa, né? Eu tenho um HD de 1 TB, provavelmente aqui ele não especifica o tipo de HD, mas com certeza é um HD de disco, né? E aqui ele tem 8 GB, essa quantidade é a quantidade de memórias. Mas qual a diferença que você vai ter para utilizar um servidor desse? É justamente a demanda de computadores que vai ter na empresa, tá? Então a empresa ela vai gerenciar banco de dados. A empresa quer colocar um servidor de banco de dados, por exemplo, no supermercado. Vocês podem ver que o fluxo é muito grande de mercadoria, né? Então ali tem os caixas, nós temos diversos caixas. Esse caixa são as estações. E lá dentro nós temos o servidor, que é o servidor que vai guardar todas as informações ou vendas geradas nessas estações. Então tem que ser uma máquina suficiente para suportar toda a quantidade de coisas que vão estar executando ali. Vamos para o segundo aqui. Esse aqui ele já tem um Intel Xeon, que é um processador específico para servidores de rede. Então ele tem um HD aqui de 1 TB e ele possui 8 GB. Tá? Muitas vezes o que é imprescindível ali dentro do processador, às vezes a quantidade de memória aqui, o suficiente, é de 16 GB. Tá? 16 GB, 8 GB é o suficiente para suportar uma quantidade de 10, 15, 20 computadores, dependendo do fluxo de processamento. Então, uma vantagem aqui em relação ao processador Intel. Então, o Intel Xeon é um processador específico para servidor de rede. Ok? O preço dele é esse. Em terceiro, nós vamos ter esse aqui, o mesmo processador, né? Basicamente a mesma coisa, a diferença vai ser a quantidade de núcleos aqui. Tá? A gente vai clicar sobre ele já para verificar ali. Então ele é um processador um pouco mais caro aí, né? Porque ele tem mais outros recursos aqui. Uma das vantagens aqui é que ele está falando isso aqui, pessoal, ó, que ele permite trocar o equipamento ligado, né? E suporta até 8 HDs. Então é uma vantagem muito grande aí com relação aos demais. Bom, o outro basicamente aqui, esse tem de recurso, pessoal, chamado de Hot Plug, que é um recurso que permite ali, né, a troca, né, de equipamentos mesmo com o processador, mesmo com o servidor ligado, tá? E já esse aqui, ele já é um pouco mais caro, já observem que já é quase 10 mil. Em que situações a empresa vai adquirir um servidor desse? Principalmente quando ele vai ter uma grande capacidade de computadores ali ligados, né, funcionando com ele, então ele já tem que pensar que ele pode aumentar uma memória, pode ampliar uma memória, pode botar mais 2 ou 3 HDs, então já tem que se pensar numa quantidade bem alta. Muitas vezes a memória é importante, o HD é importante, quero dizer, é a quantidade de coisas que você tem armazenado ali. Bom, e esse aqui é um servidor com muito mais recurso, né? Que ele já é um Intel Xeon E2124. Ele possui 2 HDs de 480 GB, lembrando que aqui ele não especifica qual tipo de HD. A gente pode, por exemplo, adquirir
um HD, um servidor sem esse tipo de HD e colocar SSD, ou colocar o SSD como do sistema operacional e permitir com que todos os arquivos sejam salvos em um outro HD, né? Então, com esse recurso aqui, permite botar mais HDs. E, dependendo da capacidade que você está utilizando ali, a quantidade de coisas que você está operando no servidor, é imprescindível ter um HD grande, né? Mas se for, por exemplo, para uma página da web, um servidor de web que você vai utilizar, você pode colocar ali um HD pequeno que vai estar funcionando ali. Se você não for ampliar muitos clientes, é o caso, o ideal é colocar um HD pequeno. Então, para uma quantidade muito alta, é colocar um HD maior. Então, aqui eu vou clicar sobre o servidor, sobre esse, para a gente ver as configurações. Bom, nesse caso aqui, vamos olhar a configuração. Aqui ele pode ser sugerido. Ele sugere aqui como servidor de arquivo de e-mail, DNS de web. Então, permite armazenar documentos, arquivo de música, fotografia, vídeo, parará, base de dados e outros arquivos. Tá? Vou passar aqui as portas dele. Ó, observem aqui, pessoal, que nesse servidor, geralmente ele tem 2 ou 3 portas de rede. Tá? Vou voltar aqui a imagem. Correto? Essa é a frente dele. E aqui, geralmente, vocês podem observar que ele tem slots de expansão, onde você pode estar ampliando a quantidade de placas, né? Dependendo da necessidade, ou placa de rede, ou acrescentar mais outras coisas, tá? E aqui em cima vocês podem observar que essa fonte ela tem 2 ventiladores, correto? E aqui abaixo vocês têm 2 placas de rede e aqui as portas USB, correto? Bom, aqui, pessoal, vocês podem ver que aqui ele já tem o valor dele. Então vamos aqui para as especificações técnicas. Observe. Processador Intel 4 núcleos. Processador Intel Xeon E2124 de 3.3 GHz. Cache de 8 MB. O que é o cache? O cache é aquele local, um espaço da memória que fica dentro do processador, cuja finalidade é ele armazenar um conjunto de instruções temporariamente, né? Ele é bem parecido com a memória RAM, temporariamente, em seguida o processador vai processando. Então, ele vai acumulando ali as instruções e em seguida ele vai processando, tá? Isso é uma quantidade de milissegundos por hora. Minha quantidade de milissegundos. Aqui é a quantidade de núcleos, ok? Então essa é a informação do processador. Em seguida nós temos o armazenamento. Esse armazenamento é o HD SATA, né? Aqui é o HD de disco, onde ele fala aqui, né? 6 GB por segundo. Então é um HD de alta capacidade, né? Então uma preocupação a menos ali com relação a essa taxa de transferência. E aqui nós temos as informações do HD, do armazenamento. Aqui nós temos o nome do servidor. Em seguida aqui nós temos o sistema operacional. Observem que ele não tem sistema operacional, ok? Não possui, que a gente vai levar vantagem em relação ali ao sistema operacional Linux. Então esse aqui é o suficiente. E aqui eu tenho a quantidade de memória, correto? E essa RAID aqui é para ser instalada a quantidade de HDs, tá? Então, essa informação aqui, essa primeira informação, a gente vai copiar essas especificações técnicas, correto? E, Alt Tab, vamos lá para a atividade. Então, nesse caso aqui, vocês vão colar ela aqui, pressionar Enter aqui, Ctrl Alt V. Vamos usar Ctrl Alt V por quê? Porque geralmente quando você traz informação lá do... Já expliquei nas aulas anteriores que quando você copia algo da web, ele vai trazer um monte de imagem, de fundo. Não é o importante agora, tá? O importante é ter essas informações aqui. Então, tem várias formas de eu colar aqui. Quando eu utilizo Ctrl Alt V, eu já tenho que ter copiado lá. Utilizei Ctrl C. E aqui eu venho escolher a opção que eu vou colar. Então, Ctrl Alt V, vou utilizar aqui texto não formatado, formato da HTML, do jeito que vem lá. E vamos escolher esse aqui. Esse aqui também é o texto sem formatação. Vamos escolher o primeiro.
Então, vou fazer de novo. Ctrl Alt V. Ctrl Alt V. Setinha para cima. Pressiono Enter. Pronto. Dessa forma aqui que eu quero. Ok? Outra coisa importante aqui é o nome da máquina lá, né? Então, vou pegar o nome da máquina. Subir mais um pouco. Correto? Vou pegar aqui. Ok? Vou pegar por esse aqui, tá, pessoal? PowerEd. É a mesma informação. Então, eu vou pegar aqui. Copio. Alt Tab. Copiei lá, pressionei Ctrl C, Alt Tab. E aqui dou outro Ctrl Alt V para ele não trazer as informações lá, tá? Então, ele é um servidor Dell. Ok? Bom, coloquei as informações técnicas. Agora, vocês podem observar que ele não tem sistema operacional. Estão observando? Aqui nesse local, nós vamos colocar o sistema operacional Linux. Ok? Bom, com relação ao sistema operacional Linux Server, a gente vai colocar aqui o Ubuntu Server. Então, vou abrir uma nova guia aqui, Ctrl T. Vou colocar Linux Server. Certo? Então, Linux Server Ubuntu. Vamos ver a última versão dele aqui para essa máquina, tá? Vamos descer aqui. Bom, vou descer aqui, pessoal, ó. Bem aqui nessa opção. Vou colocar aqui Download do Ubuntu Server, vamos ver a última versão dele, tá? Bom, a última versão que ele tem aqui, pessoal, é a versão 20.4. Certo? Então, eu vou copiar essa informação. Ctrl C. E volto Alt Tab lá na atividade. E aqui no lugar do sistema operacional, certo? Opa, Ctrl Alt V. Correto? Aqui do ladinho, vocês podem colocar aqui, ó, valor R cifrão, tem que ter o R cifrão, tá? Para indicar a moeda, 0,0. Ok? Então não entra aqui com esse valor. Agora vamos colocar o valor do servidor. Valor do servidor. Vou voltar aqui na guia anterior, tá? Então o valor dele aqui é de 9.999. Bom, você pode pegar aqui, ó, selecionar, copiar, Ctrl C, e aqui você vai utilizar um Ctrl Alt V. Pronto. Então esse é o valor que vocês vão ter aí. Então, basicamente, essa configuração que eu quero que vocês façam. Qual a finalidade? É vocês entenderem a configuração de um servidor, correto? Entender as configurações de um servidor. Bom, vamos para o segundo. Não esqueçam de salvar, Ctrl B, correto? Outra forma aqui, no Word é Ctrl B para salvar. Outra forma aqui, vamos pesquisar esse computador simples aqui, sem sistema operacional Linux, né? Então, vamos pesquisar aqui uma nova guia. Na mesma guia pode ser. Então, vamos colocar aqui desktop. Desktop com Linux. Pronto, ficou bem melhor de vocês acharem, tá? Então, vamos aqui primeiramente nesse. É um computador bem simples para o usuário. Vamos colocar ali um dual core, por exemplo. Vamos ver se ele tem Linux aqui. Vou pegar esse preço aqui. Vamos observar a configuração dele. Ver se ele tem a descrição. Pronto, achamos as especificações. Bom, aí nós temos ali. Fechar essas propagandas.
Aí vocês vão ter as especificações técnicas. Primeira coisa, pessoal, quando vocês verem o nome, vocês têm que olhar, não importa ali o nome na marca, o ideal é vocês observarem as especificações técnicas. Então eu tenho ali marca, modelo e vamos para os processadores. O processador e para a memória. Processador dual core, 1 MB de memória cache, o processador é 2.41 GB, a memória de 4 GB, um HD de 500, tem placa de rede, onboard. Geralmente, pessoal, essas especificações aqui, essa placa-mãe, ela é onboard, tá? Tem uma placa PCI para colocar um slot de vídeos de uma placa de vídeo, sistema operacional Linux, e aí ele é compatível com Windows 7, 8 e 1. Unidade ótica, que é a leitora de CD, não vem mais, que já está em desuso, né? Aí ele vai mostrar a quantidade de portas ali, teclado, conexão, tá? Bom, acredito eu que esse aqui não esteja completo, tá? Só seja só o gabinete. Aqui é apenas o gabinete. Então, vamos olhar outro site aqui. Americana, por exemplo. Ok? Ó, aqui já está. Vamos parar aqui as configurações. Vamos descer mais um pouco. Bom. Aqui na Americanas, ele vai mostrar ali o que ele tem. 4 GB de memória, HD de 500, né? Sistema operacional, processador. No caso aqui, um Intel Core 2 Duo, que é para um usuário mais simples, pode ser esse aqui, não tem problema, tá, pessoal? Aí vem se vem teclado ou não. O que eu quero que vocês façam? Pega um computador completo aqui. Vamos procurar aqui um computador. Vamos colocar desktop aqui dentro do site da Americana. Vamos ver se a gente encontra. Tem um aqui. Pronto, aí ele já vai à busca de vários. O que eu quero que vocês façam? Pesquisem um completo. O que é o completo que eu falo? Completo é com mouse, teclado, monitor de vídeo e gabinete, tá? Vocês podem colocar aqui, por exemplo, agora a pesquisa que eu quero que vocês façam é com Linux, tá? Ele não vai ter Windows, é só Linux. Vamos descer nas configurações. Pronto. Sistema operacional, quero ver. Cadê o sistema operacional? Um Celeron 500 GB. Processador Celeron 500 GB. Placa-mãe. Vamos descer mais um pouco. Eu quero saber do sistema operacional. Bom, esse aqui não fala de sistema operacional. Vamos voltar lá, subir um pouco. Bom, eu vou pegar esse aqui, mas vocês vão procurar um com Linux, tá? Vocês vão pesquisar aqui um com Linux. Pode ser essa configuração aqui mesmo, tá? No Intel Celeron 4 GB, 500 GB de HD, né? Memória de 4 GB, processador de HD de 500 GB, certo? Ele tem que ser completo. Completo como? Aqui deve ser o Windows, tá, pessoal? Por causa da imagem aqui. Às vezes pode ser o Windows. Então, quero com Linux aqui, vocês vão fazer uma pesquisa de um desktop, né? Com o Linux aqui. E ele deve ser completo. Completo como? Monitor de vídeo, teclado, mouse e gabinete, tá? A diferença é que deve ser sem Windows. Vou ver se eu encontro aqui. Desktop Linux. Bom, esse aqui. Não, isso aí vocês podem pesquisar. Aqui, tem um aqui. Desktop Linux. Esse aqui.
Vamos ver esse. São dual core, R$ 1.756. Então vamos procurar as especificações. Sistema Linux. Então beleza, pessoal, é basicamente esse aqui, tá? Então, vou copiar ele aqui, as características ou especificações técnicas. Então, vou copiar aqui. Correto. Tem uma ficha técnica aqui, pessoal. Deixa eu só observar. Não, tá acima mesmo, tá? Então, vou pegar essas características aqui, especificações técnicas, até aqui. Pronto. Seleciono, copio, Alt Tab. E esse aqui é as configurações do desktop. Ctrl Alt V, seta para cima, deixo no formatado. E vocês vão ter essa configuração. Correto? Então, basicamente é isso. Ok? Aqui nós vamos colocar o valor dele lá no finalzinho, né? Vou colocar o valor dele lá no finalzinho. Vocês podem colocar o valor aqui no final. Valor. O valor dele é 1.756. Então, vou selecionar aqui, ó. Seleciono, Ctrl C, Alt Tab, Ctrl Alt V, seta para cima, Enter. Esse é o valor dele, tá? Quero essas configurações ali. A mesma coisa vocês vão fazer para o notebook, ok? Ele não informa qual sistema operacional Linux ele tem aqui. Vamos procurar saber aqui qual sistema operacional Linux que ele tem. Ele só fala Linux, bem provável que seja ali Ubuntu, tá, pessoal? Ok? Bom, então já colocamos ali o valor. Vamos para o próximo agora. O restante vocês fazem ali, tá? Os demais. Eu vou fazer apenas do primeiro, aqui. Em seguida, eu vou mostrar aqui, por exemplo, esse aqui completo, né? Então aqui, pessoal, já vai ser um processador um pouco mais complexo. Então, vamos procurar ali um processador um pouco mais complexo, né? Então, vamos aqui procurar um desktop. Vamos procurar aqui com Windows. A gente pode colocar ali o Windows. Geralmente, o preço dessa máquina, em relação a outra, ela é muito mais cara. Ela chega a ser mais de R$ 2.000, ou 3.000, ou 2.500, tá, pessoal? Então, mais baixo você não vai conseguir encontrar. Então, dual core, geralmente ele chega até 1.700, 1.800. Esse outro com um processador Core i3, que são os últimos processadores i3 e 5, eles geralmente são um pouco mais caros. Então, ele é comparado a um PC Gamer, né, que é um computador que é específico para rodar vídeos e jogos, né. Esse aqui tem 8 GB. O ideal, pessoal, para rodar aqueles aplicativos lá, é 8 GB para cima. Então vamos pegar esse aqui que está com preço muito bom, mas não sei se ele está completo aqui com teclado, mouse e gabinete e monitor. Vamos ver. Então vamos ver as configurações dele aqui. Então ele é um processador i5. Vou voltar aqui. É um processador i5, 8 GB de memória RAM, que é o suficiente. HD de 500 GB. Tá? A diferença é que o HD é pequeno, né? Mas dá para armazenar coisas. Geralmente quem vai comprar ali um computador vai trabalhar com vídeo, geralmente não usa o próprio dele, geralmente utiliza um outro HD para uma eventualidade, né, para armazenar muitas coisas, porque às vezes a pessoa sai, leva um HD externo, então o suficiente é um HD externo, tá? Bom, esse HD que vem aqui, você pode também trocar ele, deixar ele como secundário, se for o caso, né, usar um SSD para o sistema operacional, só para rodar o sistema operacional, para ser mais rápido também. A velocidade ela é muito alta em relação a isso, tá? Então aqui eu tenho esse HD, vamos lá descer para as especificações técnicas. Vamos lá, um processador Core i5 3.2 é o suficiente. O HD ele está num preço bom, HD de 500 GB. Bom,
Que tipo de HD é esse? É um HD de disco, porque quando é SSD ele vem especificado que é SSD, tá pessoal? 8 GB de memória RAM, DDR3, 1333 MHz, que é a taxa de frequência ou clock da, da, da memória RAM, né? Teclado, mouse e caixa de som, vem com monitor, e as especificações técnicas dele, né? Muito bem, vamos ver se ele tem um sistema operacional. É bem provável... Ah, esse aqui vem com Linux, ó pessoal, então ali já não vai dar. Então vamos procurar um outro aqui com Windows. Desktop Windows. Desktop Windows. Bom, pessoal, continuando aqui. Vamos procurar um aqui. Acredito que seja esse aqui de... Ele vai estar entre o preço de uns 2.000 acima, né? Vamos procurar um aqui. Esse aqui, por exemplo. Geralmente quem vai ter um equipamento desse, pessoal, tem que ter um equipamento de alta performance. O preço dele é 2.256. Então eu vou descer aqui. Vamos ver se ele tem um Windows. Opa, já tem um Windows aqui, tá? Então vou pegar essas configurações. Vou pegar até aqui. Só até aqui, tá, pessoal? Pode ser até aqui. Então copia. E aqui a gente cola. Ctrl Alt V. Usei Alt Tab para alternar. E aqui vamos colocar o preço dele. Vamos colocar o valor. E vamos pegar o valor dele lá. Ctrl Alt V. Prontinho. Esse aí é o valor do computador. Ok? Agora vocês vão pesquisar o preço aqui, por exemplo, desse outro, que é o preço do notebook, o preço dos aplicativos. Vocês vão fazer aqui o texto 3.2 e aqui vão fazer o preço desses aplicativos. Então vamos pesquisar o preço do Photoshop. Então eu vou Photoshop. Vou pegar o preço dele aqui. Então eu vou abrir uma nova guia. Vocês podem deixar as guias abertas. Photoshop. Valor da licença. Então vamos aqui ao primeiro. Então, o Photoshop ele é identificado com o PS aqui, ó, R$90 mensal. Então, o preço dele aqui por mês. Então, vou usar o Tab. Então, R$90 mensal, ok? Então, basicamente é isso. Deixa eu ver se lá tem os demais preços, os demais valores. O InDesign também 90. Você pode pegar aqui InDesign, R$90 mensal. Ok? Isso é um aluguel do aplicativo. Então a pessoa vai desembolsar ali 180 fora o equipamento. Vamos ver o preço do CorelDRAW agora. Abrir uma outra guia. CorelDRAW preço. Vamos abrir aqui a primeira. Só lembrando que essa é uma das últimas versões do CorelDRAW. Esse é o preço dele aqui. Deixa eu ver a assinatura. Assinatura de 1 ano, tá? Assinatura. Assinatura por 1 ano. Vou descer aqui. Ctrl Alt V. Vamos botar o CorelDRAW. Ele aqui é 1 ano.
Ok? Então, no mais é isso, correto? E aí vocês vão pesquisar os demais lá, vou pressionar Ctrl V. E no mais é isso, tá, pessoal? Então, qualquer dúvida, é só colocar aí no grupo, eu vou estar postando a atividade na sala. Então, até mais.